deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Essa palavra está escrita no livro de Salmo, capítulo 37, verso número 4. O salmista Davi, nessa época, ouvia muito o povo reclamar que os ímpios prosperavam e eles não. Ímpios, para quem não sabe, significa na época, aliás até hoje, são pessoas que estão longe de Deus, que não acreditam em Deus, estão fora da igreja. Eles eram chamados de ímpios, como hoje também são chamados. Então as pessoas daquela época, da igreja, eles não conseguiam entender por que as pessoas não serviam a Deus, não obedeciam a Deus e estavam prosperando. E diante desse questionamento foi aonde houve a inspiração do Espírito Santo através do salmista Davi, e ele proclamou essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito simples, porém, se você se aprofundar nela, você vai entender o significado dessa palavra. Deus, Ele não me chamou, não te chamou para você viver uma vida 100% plena, que você não tenha dificuldade, você não tenha problema. Deus não te chamou para isso. Você que serve a Deus, um dia você vai passar por momentos difíceis, momentos de escassez, momentos de enfermidade, situações difíceis que muitas das vezes sobrevêm sobre nós. E não por isso significa que Deus não está com você. Significa que Deus esqueceu de você. Absolutamente. As pessoas não conseguem entender que Deus está acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Essas circunstâncias temporais são passageiras. O que Deus quer da minha vida e da sua? Fidelidade. Deus, Ele quer que você sirva a Ele através da sua fidelidade. E quando Ele fala deleita-te, o que significa a palavra deleitar? Se deleite. Quando Ele diz se deleite, Ele quer dizer para você: tenha prazer na minha presença. Se sinta prazer na minha presença. E eu vou conceder o desejo do seu coração. O que Deus está falando é que nós precisamos entender que Ele está acima de todas as coisas. Independente se o teu vizinho da direita prospera, o teu vizinho da esquerda prospera, o teu amigo, seja lá quem for. Deus, Ele trabalha em particular na vida de cada um de nós, independente de qualquer situação. Só que hoje, muitas das vezes as pessoas não conseguem entender que Deus, Ele não está simplesmente para te servir, para me servir, ao momento que eu precisar, ao momento que eu quero. Não! Deus, Ele tem o seu time. O Kairos de Deus é diferente do nosso Kairos. Kairos significa o tempo. O tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. Nós não estamos na posição de exigir de Deus coisas que nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. Tem muitas coisas que nós somos, aliás, muitas coisas somos limitados. A nossa capacidade mental, ela é limitada diante da grandeza de Deus. Então quem é você, quem sou eu, para questionar de Deus o que Ele faz, o que Ele não faz na vida de outras pessoas? O que nós somos diante disso, da grandeza? O que Deus, Ele quer nos ensinar, o que Ele quer te ensinar, Ele quer me ensinar, é você ter inteira dependência dEle, sem questionamento. Viva a sua vida, se posicione diante de Deus de maneira a servi-lo sem questioná-lo. Você pedir, você orar é uma coisa, você questionar aquilo que Ele está fazendo na vida de um, de outro, não compete a você, não compete a mim. Nós precisamos crescer de maneira que possamos entender que Deus, Ele está em todo o tempo, em todos os momentos, cuidando de nós.
Nós precisamos entender que nós somos seus filhos e dependemos dele, e ele é responsável por mim e por você. Não adianta nós ficarmos resmungando, murmurando, achando que Deus faz aquilo para uns, aquilo para outros, e eu não. Para de ser mimizento com Deus, choramingão com Deus. Você está agindo, se você estiver agindo dessa forma, você está agindo como criança espiritualmente falando. Deus, ele quer que você cresça. Deus, ele quer que você tenha uma dependência dele, de maneira que você entenda qual é a vontade dele. Eu falei outro dia no vídeo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, é o que Deus tem para mim e para você. Se você faz isso, para de fazer. Você não consegue entender como ele é grande. Essa situação que você está vivendo diante de Deus, é isso aqui, diante do poder que ele tem para transformar a sua vida, para transformar a sua situação. O que Deus quer de você é um posicionamento espiritual, um posicionamento de maneira que você coloque na mão dele e deleita-te. Tenha prazer naquilo que Deus está fazendo. Coloque na mão de Deus e descansa. Coloque na mão de Deus a sua situação e pare de murmurar e reclamar. Seja grande, espiritualmente falando. Abandone a reclamação, a murmuração. Não deixa que isso esteja impedindo. Não permita que impeça o teu crescimento. Abra os teus olhos espirituais, tente compreender a grandeza que Deus é, diante da situação que você vive. Olha para dentro de você, faça uma autoanálise, veja se você está sendo suficiente e responsável para com Deus, com as coisas que Ele colocou na sua mão. Será que você não está agindo de maneira errada, de forma errada com Ele? Será que você não está sendo ingrato com aquilo que Ele já fez na sua vida? De quantas situações Ele já te tirou? De quantas situações que você já vivenciou, difícil, e você conseguiu passar por isso, sair com vitória? Isso mostra que Deus, Ele é fiel na sua vida e Ele está preocupado com você. Ele está querendo que você cresça com essa situação que você está vivendo. Ah, a situação está muito difícil, eu não consigo, eu não sei se eu vou chegar. Você vai chegar sim. Você pode ser que não chegue se você andar pelas suas próprias mãos, seu próprio intelecto. Depender de você, talvez você não consiga alcançar isso. Mas eu te garanto, se você depender de Deus, através do Espírito Santo, Ele vai te guiar, de maneira que você vai enxergar a luz no fim do túnel. De maneira que você vai compreender que aquilo que Ele tem para você é muito mais do que aquilo que você pensa. Como diz no livro de Jeremias, capítulo 29, 11. Eu sei os planos que eu tenho para vós. São planos de bem, de bênção, para que você tenha uma vida abundante. Isso que Deus quer para nós. Pare. Não permita que às vezes o inimigo coloque coisas em sua mente, dizendo que não dá, dizendo que você não vai chegar, dizendo que não vai dar certo, dizendo que já foi, você já perdeu. É mentira. O inimigo, ele é o pai da mentira. Ele não tem verdade nele. Deus é que está na sua vida. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou para viver uma vida abundante de bênção. Não deixe, não permita que essas circunstâncias pequenas te tragam amargura, tristeza e te deixe lá embaixo. Abra os teus olhos espirituais. Abra o teu coração. E você vai ver que no fundo, Deus, Ele está com você muito mais do que você imagina, do que você espera. E num piscar de olhos, Ele pode transformar a sua vida e mudar o teu cativeiro.